Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre bíceps, variações de exercícios, variações na técnica do exercício e como isso afeta a ativação muscular. E antes de começar a aula de hoje, da apresentação desse artigo que está aí na tela, já deixa o seu like para ajudar no engajamento desse vídeo e também já se inscreve no canal para contribuir no nosso crescimento e a gente atingir cada vez mais pessoas. E assim também você já fica por dentro de todas as aulas que eu vou estar postando aqui. A princípio, quarta-feira, às 20 horas, tem aula nova de análise de artigos científicos sobre musculação aqui no nosso canal. E o artigo de hoje é de um grupo de pesquisadores italianos e ele avalia a ativação do bíceps e do deltoide anterior em dois exercícios diferentes. A rosca direta, que é a flexão do cotovelo, né, exercício clássico de bíceps, utilizando a barra reta e a barra W, e também com duas variações técnicas em cada barra. Fazendo, né, com o braço paradinho, certo? Sem usar a movimentação do ombro e fazendo também com a movimentação do ombro, o que muita gente chama de técnica roubada, né? Então, antes de falar do artigo propriamente dito, vamos olhar aqui melhor a anatomia dos músculos que estão sendo estudados nesse artigo, né? Então a gente vê aqui como ator principal o bíceps braquial. Então essa imagem aqui é como se fosse uma foto do braço, né, visto de frente e sem a camada de pele, sem a camada de gordura subcutânea. Por baixo ali também a gente tem a parte muscular, né? E aqui a gente consegue ver o bíceps braquial. E aí ele tem duas porções, ó. A cabeça longa, que é essa daqui que eu estou passando o mouse, e tem também a cabeça curta. A gente pode ver que elas têm origens um pouco diferentes, né? E elas terminam aqui na inserção ali na região do cotovelo. As origens dela aqui, ó, são em pontos diferentes da região do ombro, né? Então a gente tem aqui, ó, principalmente a cabeça longa fazendo uma importante função de estabilização do ombro, né? Junto com o famoso grupo muscular conhecido como manguito rotador. Então a gente sabe que uma das funções principais dos músculos esqueléticos é produzir movimento. E quando a gente pensa no bíceps, a gente se lembra, claro, do movimento de flexão de cotovelo, né, de dobrar o braço. Porém, o bíceps ele também faz a supinação da radionar, que é basicamente botar a palma da mão para cima, e uma função que às vezes passa batido, mas o bíceps também executa, ele ajuda na flexão do ombro, que basicamente é levantar o braço. E falando em flexão de ombro, o principal músculo aqui, ó, flexor de ombro, é o deltoide, que é o famoso músculo do ombro aqui, ó, que a gente consegue ver aqui uma parte do deltoide também nessa imagem. E a gente tem, ó, essa parte aqui que eu estou destacando com o mouse, essa parte aqui mais próxima do peitoral, que é a porção anterior do deltoide, que a gente chama de ombro frontal, né? Enfim, deltoide frontal, deltoide anterior, né? Então essa porção aqui, que é a principal responsável, né? O músculo agonista na flexão de ombro, mas a gente tem um sinergista importante, um auxiliar importante na flexão de ombro, que é o bíceps. Então, pensou no bíceps, lembra de flexão de cotovelo, mas lembra também de supinação da radionar e do papel secundário do bíceps na flexão de ombro, na elevação do braço. São informações importantes para a gente entender o porquê desse artigo e dessas comparações. Então, aqui nessa próxima imagem, já uma imagem do próprio artigo, a gente tem aqui um dos participantes do estudo mostrando as duas barras utilizadas aqui na comparação. Então, aqui a gente tem a tradicional barra reta, certo? Dá para a gente fazer a rosca direta, o exercício clássico de bíceps, com a barra reta. E também dá para utilizar aqui o que eles chamam de easy barbell, porém a gente chama aqui no Brasil, né, mais popularmente de barra W, que ela tem a pegada um pouco mais anatômica, um pouco mais supinada,
e geralmente a galera escolhe essa barra W para estar fazendo vários exercícios e principalmente a rosca direta, né? Exercício de bíceps. Então aqui, ó, foram as duas barras utilizadas na comparação do exercício de bíceps aqui do estudo. E aqui nessa outra foto do voluntário, já uma foto lateral, a gente tem tanto a visão da parte inicial do movimento da rosca direta, que é com o braço estendido, braço ao longo do corpo, e aqui a gente tem a fase final, que é com o cotovelo flexionado, a barra ela fica aqui em frente ao peito, né? E aqui a gente tem, ó, duas variações na comparação. Então a gente tem a flexão do cotovelo, braço dobrado, com o braço continuando aqui paralelo ao corpo. E para os mais atentos aqui, ó, na imagem C, a gente percebe que esse braço ele já não está mais exatamente paralelo ao corpo como na imagem B. Ele está projetado à frente, a gente consegue ver bem pela ponta do cotovelo. Ó. Aqui a ponta do cotovelo está para baixo, aqui a ponta do cotovelo já está mais para cima. Então, para acontecer isso, a gente teve aqui, ó, uma pequena movimentação de flexão de ombro envolvida, né? Que a gente chama aí, muitos chamam de técnica roubada, fala até que é um erro, enfim, né? Eu discordo bastante disso, a gente vai ver até aqui que ele usou também essa técnica e que tem algumas diferenças na ativação, mas enfim, você pode também dar essa pequena movimentada aqui, ó, do ombro, e como eu falei lá para vocês, né? O deltoide anterior é o principal músculo que faz essa elevação do braço, movimento de flexão do ombro, mas também tem uma participação aqui secundária do bíceps. E eles compararam tanto essa barra reta, barra W, com as duas barras, você fazendo um movimento mais com o braço paradinho, sem flexão de ombro, ou com uma movimentação do braço, um pouco de flexão do ombro, né? Então vamos entender melhor aqui os detalhes, a parte metodológica desse estudo. Primeiro, a amostra. Sempre importante a gente ver qual o público que foi pesquisado, até para a gente saber melhor em quem a gente vai considerar esses resultados na prática, lá na hora do treino. Então, eles avaliaram aqui, ó, 10 fisiculturistas nível regional, né, galera lá da Itália, com pelo menos 5 anos de experiência competitiva. Então, a gente está falando, apesar de serem fisiculturistas de nível regional, a gente está falando de indivíduos, de pessoas altamente treinadas na musculação, com alto nível de treino, bom nível de performance, né, composição corporal, enfim, caras treinados. Eles eram da categoria Classic Physique, uma categoria que está bastante em evidência, né? Como aqui era um nível amador, eles tinham limitação de peso e altura. Então eram atletas que pesavam no máximo 80 quilos, né, na parte da competição, e tinham no máximo 1,70 de altura. Isso aqui para padronizar bem a amostra, né? Ficar mais homogêneo nas comparações. A idade média deles, 30 anos, né? Adultos jovens. Peso médio da amostra estudada, 78 quilos, que está dentro aqui da padrão da categoria. E a altura média de 1,68 m, que também está dentro do padrão da categoria. A experiência média, né? O tempo de treino médio na musculação dessa galera, eram de 11 anos, é mais uma coisa, ó, eles tinham pelo menos 5 anos de experiência competitiva e na musculação, em média, 11 anos. Então a gente vê que eram pessoas aí muito bem treinadas, né? Até porque eram atletas. E todos estavam saudáveis, sem histórico de lesão, qualquer problema de saúde que poderia interferir, né, na execução dos exercícios e no melhor andamento do estudo. Então aqui, ainda sobre a metodologia, o estudo ele teve 5 etapas, né? 5 dias de avaliação. Então teve aqui, ó, na linha do tempo, sessão 1. Na sessão 1 eles fizeram a familiarização com as técnicas dos exercícios, né? Com a barra reta, barra W, o que os pesquisadores queriam, movimentação ali do exercício com o braço mais paradinho, depois com a flexão de ombro. Também fizeram uma familiarização, porque como eles analisaram a ativação muscular, você precisa estar com os eletrodos posicionados, né? Os eletrodos que medem a atividade elétrica muscular durante o exercício. E é uma condição que a gente não treina assim, né? Com eletrodos. Então, essa sessão de familiarização também foi para os atletas e voluntários dessa pesquisa se acostumarem a fazer o exercício com aqueles eletrodos colocados no braço. Então, objetivo da sessão 1, familiarização. Sessão 2 e 3.
foi determinada a carga de 8 repetições máximas, né? Um teste para descobrir a carga de 8 repetições máximas para todas as variações do exercício de rosca direta que eu já comentei aqui. Então, em todas as variações, os voluntários fizeram testes de carga máxima para 8 repetições para descobrir a carga para todas as variações com as 2 barras. Né? Aqui na seção 4, fizeram a padronização e familiarização, né, com a eletromiografia, assim, né, semelhante com a seção de padronização lá do dia 1. E aí sim, na seção 5, eles fizeram 6 repetições para cada variação, ou seja, a carga era de 8 repetições máximas, porém eles fizeram séries de 6, séries submáximas, geralmente, justamente para preservar a técnica do exercício para cada variação, né? Então, as 2 barras, reta e W, e aí teve as 2 condições, né? Flexão e sem flexão de cotovelo para cada barra. E aí foi uma ordem randomizada para evitar viés no estudo, ou seja, a ordem era aleatória entre os voluntários, a ordem de execução do exercício. Entre cada série, 10 minutos de intervalo, para a fadiga não estar interferindo muito na próxima série. E aí eles também padronizaram o tempo de cada repetição. Então começava ali com 2 segundos para a subida, uma pausa isométrica de 1 segundo na transição, mais 2 segundos na descida, né, que é a fase excêntrica ou negativa, subida, fase concêntrica e positiva, e 1 segundo também na transição lá embaixo, né, no final da descida para começar uma nova subida. E, lógico, junto a isso, todas as variações foram lá com os eletrodos para medir a ativação elétrica muscular. Então a gente viu aqui na metodologia que o treino você pode mexer com diversas variáveis, né? Carga, amplitude, técnica, tipo de barra, cadência, enfim, várias coisas. E se você quer ter todos esses detalhes de forma bem ajustada no seu treino para você ter resultados, ganhar massa muscular, perder gordura, melhorar a saúde das suas articulações, reduzir dores musculares, você pode estar me procurando para organizar os seus treinos para você ter melhores resultados, você vindo fazer parte da minha consultoria online, Projeto 12, para eu organizar a sua rotina de treinos e você está evoluindo muito nesse ano de 2024. Todas as informações estão na descrição desse vídeo, assim que você terminar, vai lá na descrição, vê tudo direitinho, entre em contato comigo, vem fazer parte da minha consultoria, vem treinar comigo, Projeto 12. Então, bora ver agora os resultados desse estudo. Esse primeiro gráfico aqui, ele mostra a ativação muscular do bíceps. Lembrando que foi avaliado o bíceps braquial e também o deltoide anterior. Então vamos entender essas barras aqui. Aqui a gente tem a ativação muscular. Então quanto maior esse número aqui, maior a barra, maior a ativação. Então a gente tem aqui dividido por fases. Aqui, parte da esquerda, a gente tem a parte concêntrica, fase positiva, quando sobe a barra. Tanto aqui, no momento sem flexão, né, do ombro, sem movimentação do braço, com um momento com flexão do ombro, com movimentação do braço. E aqui à direita a gente tem a fase excêntrica. Então o gráfico todo preto, ele é para a barra reta. E o gráfico cinzinha, mais clarinho, é para a barra W. Então vamos ver aqui as comparações. Esses símbolos aqui, eles mostram as diferenças estatísticas. Então todos os artigos eles têm uma série de técnicas estatísticas que avaliam se aquela diferença numérica, essa diferença que a gente bate o olho e vê aqui nos gráficos, se ela é realmente diferente, relevante, significativa para as técnicas estatísticas, que é uma etapa muito importante aí de qualquer estudo científico na área do treinamento. Então aqui o que aconteceu, né? De cara a gente vê que para a parte concêntrica, para a parte positiva na subida, você fazer o bíceps com a movimentação do ombro, com a flexão do ombro, você gera uma maior ativação da musculatura quando comparado ali você fazer o exercício, né, paradinho. Então a gente consegue observar aqui, né? Isso a gente vê pelo sinal aqui do asterisco, né? A diferença. Aqui também a gente consegue ver
algumas diferenças para a barra, que é essa comparação com o Azinho. Então a gente teve aqui, ó, uma leve vantagem para a barra reta versus a barra W, na parte aqui, ó, de ativação do bíceps, quando não teve a movimentação do ombro, quando não teve a flexão do ombro, na parte concêntrica, na fase, né, positiva. E aqui, ó, a gente vê esse mesmo padrão acontecendo, né, favorecendo a barra reta, mas quando tem a movimentação do ombro aqui na fase excêntrica. Aqui a gente vê, né, de forma geral, isso acontece sempre, que as ativações musculares elas são maiores quando a gente tem que vencer a carga, né, quando a gente está na fase concêntrica, do que na fase excêntrica, né? Então a gente consegue perceber isso aqui. Outra coisa interessante aqui, ó, de forma geral, a ativação do bíceps foi maior na fase excêntrica, né, quando você ficou com o braço paradinho ali, né, sem a movimentação do ombro. Então dá para a gente entender isso aqui da seguinte forma. Você subiu a barra ali, ó, com a movimentação dos braços, como o bíceps também é um auxiliar da flexão de ombro, ele foi mais ativado, porque aqui ele estava fazendo uma ação muscular a mais. Aqui basicamente o bíceps estava participando da flexão de cotovelo e aqui o bíceps participou da flexão de cotovelo e também auxiliou na flexão do ombro. Então ele foi mais solicitado, por isso essa ativação maior. Aqui a diferença foi sutil, mas a gente viu aqui, ó, que na fase excêntrica o bíceps foi um pouquinho mais utilizado quando ele não teve movimentação. Então, na hora que você leva a barra de volta, que você faz isso sem a movimentação dos ombros, com um movimento a menos, fazendo ali só a flexão do cotovelo, considerando que o músculo do ombro ele não ajuda na flexão do cotovelo, no caso aqui, como é a descida e a extensão, o bíceps ele tem que segurar a onda sozinho do controle da descida, né? Sozinho, modo de dizer, porque também tem outra participação ali de outros músculos que também ajudam. Mas ele é o principal ator nesse cenário. Por isso ele tem uma ativação um pouquinho maior aqui na fase excêntrica, quando o braço está mais coladinho, paradinho no corpo. Vamos ver aqui a parte do deltoide anterior. Então, as comparações e a interpretação é a mesma que a gente viu no gráfico anterior, segue o mesmo padrão. E aqui não tem muita surpresa, né? Ó, olha a diferença do gráfico, né? Então, quando a gente tem a movimentação dos braços, a flexão do ombro, né? A atividade do deltoide anterior, ela é aqui, ó, bem maior, né? Tanto para as duas barras aqui, ó, quando a gente compara com a condição do braço paradinho, o ombro é muito mais ativado tanto na subida, fase concêntrica, como na descida, fase excêntrica. Então é totalmente compreensível, né? Se o deltoide anterior é um flexor do ombro, quando você faz a rosca direta flexionando o ombro, obviamente ele também está ajudando no movimento, ele vai ser mais solicitado. E aqui, ó, a gente viu que na parte aqui, ó, com a movimentação do ombro, a gente tem uma vantagem da ativação, né, com a barra W perante a barra reta, tanto na condição aqui, ó, na flexão, fase concêntrica, ou seja, na subida e também na descida. Com a barra W você fica com uma pegada um pouquinho mais fechada, né, com o braço um pouquinho mais aproximado e numa posição mais supinada. Isso deixa aí o alongamento muscular, o comprimento muscular ali da parte do deltoide anterior mais favorável para a produção de força. Isso a gente viu aí em alguns vídeos, principalmente no vídeo anterior, que o músculo, se ele tiver alongado demais, ele perde performance na produção de força, e se ele tiver também muito encurtado, ele também fica menos eficiente na produção de força, o que também compromete sua ativação. Então aqui, ó, dá a entender que na barra W você tem um comprimento ali melhor do deltoide anterior para ele trabalhar aí como um dos ajudantes nesse exercício de bíceps com a flexão de ombro com a subida dos braços. Então vamos ver aqui os principais resultados desse estudo. Vamos analisar aqui primeiro a fase concêntrica, a fase positiva, subida do braço.
Maior ativação do bíceps do deltoide anterior na técnica com flexão de ombro. Foi o principal resultado que a gente viu no gráfico. Fase excêntrica, fase negativa. Então, quando você está esticando o braço, descendo a barra. Maior ativação do bíceps na técnica sem movimento do ombro. Ou seja, o braço coladinho, cotovelo está mais sozinho, o bíceps tem que trabalhar mais para controlar a descida da barra. O oposto aconteceu para o deltoide anterior. Ou seja, quando teve a movimentação do ombro, muda mais lá o comprimento muscular, o ombro trabalha mais também para controlar essa descida. Resultados principais com a barra reta. Vantagem sutil na ativação do bíceps. Nos momentos aqui, ó, fase concêntrica sem movimento de ombro e também na excêntrica sem movimento de ombro. E na ativação do deltoide anterior. Concêntrica e excêntrica sem flexão de ombro. Para a barra W, a gente viu que teve vantagem na ativação do deltoide anterior na condição concêntrica e excêntrica com flexão de ombro, que a gente falou ali da posição mais favorável da barra W para o comprimento muscular do deltoide anterior para ajudar nesse movimento da rosca bíceps. Então, basicamente, a gente viu nesse estudo que o bíceps, sim, ele pode ser mais solicitado, assim como o ombro, quando você faz uma rosca direta elevando levemente os braços. É importante a gente dizer aqui que não necessariamente quando você faz um estudo de eletrobiografia e vê que um exercício X ativa mais um determinado músculo que um exercício Y, que isso vai se refletir a longo prazo no treinamento em hipertrofia muscular, em crescimento muscular, né? Não necessariamente a ativação muscular está relacionado à hipertrofia a longo prazo. Porém, é um indicativo. E até para aquela galera que critica, né, a execução de rosca direta com a movimentação dos braços, é uma fundamentação, uma evidência científica que comprova que isso sim tem fundamento, né? Que você mudar a movimentação dos braços no exercício de bíceps pode sim estar mudando os efeitos do exercício no treino e não necessariamente é só um roubo para você colocar mais peso na barra. Então é isso aí, galera. Você sabia dessa diferença? Você já testou essas duas técnicas de bíceps com braço mais paradinho e movimentação? Você prefere fazer esse exercício com a barra reta, com a barra W? Comenta aí o que você acha sobre isso, quais são suas preferências, o que você mais usa no seu treino e participe aqui do nosso canal, comente sempre nos vídeos, deixe suas dúvidas e, mais uma vez, curta esse vídeo, se inscreva no canal para você estar ajudando a gente a crescer e fique de olho aí nos próximos vídeos. A gente se vê na próxima aula. Até lá, valeu!